tema da minha mensagem hoje é chamados para ser luz. Mas pode ficar em paz, que eu não vou encher a sua bola, não. Você nasceu para brilhar, aleluia. Não, não é isso que a Escritura diz. Vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 33 até o 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu esplendor. Eu já vou explicar já o que é isso aí. Olhar para cá, por favor. Em Malaquias 3,18, o profeta vai dizer assim: então vereis a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha o que Malaquias diz: então vereis, as pessoas verão a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqui o princípio deste texto, ele se aplica diretamente e primeiramente em relação à igreja do Senhor. O Senhor é a luz que deve nos iluminar e, consequentemente, nós também devemos ser luz aonde nós estivermos. E você sabe que, naturalmente, a luz, ela sempre expõe as trevas. Se há escuridão, de repente uma luz é acesa, aquilo que estava em oculto vem a ser revelado, aquilo que estava em trevas passa a ser visível. É assim, naturalmente falando. É assim, nessa analogia que Jesus aqui está dizendo, né, nessa parábola, e é assim em qualquer parte da vida. Platão ele vai dizer no seu mito da caverna, em seu livro A República, e ele diz que os seres humanos nascem numa caverna. Essa é a analogia que ele faz, né? Os seres humanos nascem numa caverna e eles não têm visão daquilo que é correto. Então ele está numa caverna e ele está de frente para uma parede. Atrás tem uma fogueira onde passam pessoas com alguns objetos, então tudo aquilo que eles enxergam é distorcido, não é a realidade, é apenas sombra. Então, um daqueles moradores da caverna sai, tem um contato com a luz, e aquilo ofusca a sua vista. Ele diz: olha, mas lá dentro é mais cômodo, porque a luz ela tem esse poder, né, de nos ofuscar, de nos fazer doer a vista. E a moral ali de Platão é que ele diz que sair da caverna é a sabedoria, e aquele que conseguiu sair é o filósofo, e que todos precisam sair da escuridão, da ignorância e chegar à luz. Ele não está de todo errado, óbvio, né, em relação ao conhecimento, porque o conhecimento ele faz isso. O conhecimento é dolorido. É claro que para os filósofos, eles não creem em Deus e a luz que ilumina eles é a sua própria mente. Nós não cremos nisso, nós cremos que Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas até buscar o próprio conhecimento de Jesus Cristo é algo trabalhoso, é algo custoso para mim e para você. E aqui a analogia é de que a igreja, em seu coletivo, e quando eu digo em seu coletivo, eu digo aqui nós mesmos, nós devemos ser luz nessa cidade. Devemos ser luz nesta região. É necessário que as pessoas olhem para as nossas vidas e vejam Cristo brilhando, mesmo sem nós dizermos uma palavra sequer. É isto que a igreja de Cristo foi chamado para ser. E para que nós sejamos luz de forma coletiva, óbvio que é de suma importância que sejamos luz de forma individual. Cada um de nós, porque eu sei que falar de forma coletiva assim, né, jogar no vácuo, você pode dizer: isso é para a igreja, você não pensa que está relacionado diretamente com você, mas é óbvio que está. Individualmente também, cada um de forma particular, devemos nos autoanalisar e pensar: eu tenho sido mais luz ou mais trevas por onde eu tenho andado? O testemunho que eu tenho dado diante das pessoas, através do que eu falo, da forma que eu me visto, de como eu me comporto, da minha honestidade, do meu trabalho, remetem à luz ou remetem às trevas? E
A comparação aqui é simples. Ninguém acende uma lâmpada, uma candeia, né, uma lâmpada, e põe debaixo de um porão. Para que você vai acender uma lanterna debaixo de um porão? Ela tem que estar em cima para iluminar todos os cômodos, para que nós possamos ver. É assim que se faz. E aqui o sentido básico é esse, olha, permita primeiro que a luz de Deus entre em sua vida. E eu vou explicar para você como fazemos isso, como somos cheios da luz de Deus. Permita que a luz de Deus entre na sua vida, no seu próprio coração, não obstrua de forma alguma. Por que não obstrua de forma alguma? Porque o ser humano, ele naturalmente não quer receber esta luz. Porque quando a luz, ela ilumina aquele pecadinho que talvez estava guardado há anos ali do lado, ele se revira, ele se desdobra. Por quê? Porque ele não quer enxergar a verdade. E num propósito mais amplo, claro, né, devemos deixar que a luz de Deus que ilumina as nossas trevas, ilumine também as outras pessoas. Cristo, Ele é a luz que as pessoas constantemente não querem ver. Não querem. Na revista Galileu Galilei, de uns bons anos atrás, saiu uma matéria, algo mais ou menos parecido com isso, né? O homem que matou Deus, relacionado a Darwin. E eu acho que foi com base nisso que fizeram aqueles filmes Deus não está morto, para combater justamente essa besteira científica aí. Mas aqui no contexto anterior, né, vocês que têm acompanhado as pregações domingo após domingo, vocês se lembram? Aqueles homens viam Jesus fazendo milagres diante deles. Eles viam mudo falando. E mesmo assim, eles diziam: este homem tem demônio. Ele opera esses milagres, por quê? Porque é um demônio maior que vem sobre ele, e ele então faz esses milagres. Esse é apenas um retrato da humanidade. O homem fazendo o que é de praxe. O quê? Não querer enxergar a verdade. Todos somos assim. Inclusive dentro da igreja. Diante de uma verdade que ofusca o nosso pecado, nós por vezes tentamos ser contorcionistas e usar a própria Escritura para não obedecer. Este é o ser humano. Então eu quero passar aqui, né, como ser luz, que é isso que a Escritura vai dizer. O primeiro princípio é o seguinte, põe ali. Primeiro, Cristo é a luz da igreja, e a igreja é a luz do mundo. É necessário compreender primeiro aqui, que a luz a qual o texto está se referindo é o próprio Cristo. Ele é a luz, não é assim que João 8,12 vai dizer? Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo. Ele é, mas em Mateus 5,14 ele vai dizer assim, vocês são a luz do mundo. Ou seja, Jesus Cristo é a luz de Deus trazida e encarnada neste mundo, e depois de sua assunção aos céus, nós que somos a sua igreja, devemos continuar replicando essa luz. Devemos continuar iluminando esse mundo podre que a cada dia mais está em trevas, mas graças àqueles a qual Cristo separou, a sua igreja, o mundo não está em completas trevas. Ou pelo menos não deveria estar, né? A igreja foi chamada para trazer essa luz ao mundo. Eu sei que hoje, dependendo do lugar que você vai, você falar que é cristão, você não sabe se você fica feliz ou se fica triste, né? Eu falo para você porque uma vez eu dizia, um rapaz perguntou para mim, pastor, está precisando de alguém para trabalhar comigo? Eu falei, é mesmo? Eu acho que eu tenho fulano lá da igreja. Ele, pastor, se puder não ser crente é melhor. Nossa, mas que tristeza que me deu. Ai, Jesus amado. Eu falei, por quê? Ah, pastor, esses crentes são muito enrolados. Mente demais e mente usando o nome de Deus. Sabe o que eu disse para ele? Você está certo. Eu queria dizer que não, mas tenho que concordar com você. Muitos, infelizmente, são assim. Jesus, ele é incisivo em dizer que a luz, a igreja, ela não deve ficar escondida. Não deve ficar neutra, mas deve permanecer em evidência. Não é isso que ele diz? Vós sois a luz do mundo. Para que serve uma luz? Se você acende e coloca debaixo da cama, não serve para nada. Ou seja, aqui já é um mandamento para nós.
Não vamos querer aparecer, óbvio, simplesmente para que as pessoas nos vejam, para que tenhamos o nosso ego cada vez mais inflado. Não, óbvio que não. Mas ele diz que a igreja necessita brilhar, necessita estar em evidência. E a luz, é óbvio, ela pode causar inúmeras reações diferentes nas pessoas. Muitos verão a luz e terão esperança. Muitos daqueles que estão afundados no pecado, achando que a vida deles não tem mais como progredir, achando que estão no fundo do poço. Muitos desses, os quais eram vocês, eu e muitos que estão aqui, que se viram nas últimas, de repente você tem aquele lampejo de luz e aquilo te dá esperança. Você vê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e por conta disso, não importa a sua vida, ainda há esperança quando há um verdadeiro arrependimento. Essa luz nos traz esperança. É isso que acontece com muitos. Outros, todavia, ficam extremamente ofendidos. Sim, tem repulsa à luz. Assim são muitas pessoas. Porque os primeiros resultados da luz ali é expor as trevas. Então, se você não é confrontado constantemente com a luz que expõe os seus erros, dificilmente você vai ver mudança. Dificilmente você vai progredir. Por definição, a igreja, ela já é oposta ao mundo. Essa é a definição, não é? Ó, fulano é do mundo, não é assim que a gente diz? Por quê? Porque é uma linguagem bíblica, né? Fulano é do mundo. Aí como pode? Nós, que teríamos que ser opostos ao mundo, de repente você vê a igreja aplaudida por mundanos, por ímpios. Você vê a igreja sendo frequentada por pessoas totalmente mundanas que vivem deliberadamente em pecado. Não estou dizendo pessoas que não têm pecado. Estou dizendo pessoas que depois de anos na igreja continuam deliberadamente nos seus erros. Sem o mínimo vestígio de mudança. Nós vamos aceitar todo tipo de gente, porque a igreja de fato é um hospital para acolher doentes. Claro. Só que pessoas permanecem nos seus erros, às vezes durante anos, sem serem minimamente confrontadas. Não são confrontadas de forma particular. Não são confrontadas do púlpito. Mas as pregações vêm a cada dia mais afagar aquele ego que já é enorme. E por conta disso não há mudança. Eu estou dizendo que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas? Óbvio que não. Se a igreja fosse um lugar de pessoas perfeitas, eu ia ser o primeiro a puxar a fila, sair por aquela porta e todos vocês viriam atrás de mim, sem exceção. Todos. A igreja não é perfeita. Claro que não. A igreja foi feita para pecadores. E eu falo para você que ao longo desses 16 anos de igreja, desde 2015 como pastor, vamos fazer 7 anos esse ano que eu sou pastor ordenado já, nós recebemos todo tipo de gente na igreja. E quando eu digo tudo, é todo tipo de gente mesmo. Adúlteros, homicidas, presidiários. Quando tem saidinha, Dia das Mães, igual hoje ou alguns outros dias, constantemente em nossa igreja vem presidiários e dizem para mim: pastor, nós ouvimos a programação de vocês na rádio todo dia. Constantemente vem. E nós recebemos da melhor maneira possível. Já recebemos drogados. Já recebemos homossexuais. De entrar de mão dada no culto. E sabe o que eu disse? Nada. Tratei-os da melhor maneira possível. Cumprimentei cada um, peguei o telefone de cada um, tratei da maneira que eu trato todos os outros. Igreja foi feita para receber todo tipo de gente. Pedófilos. Óbvio, vocês nunca vão saber. Traficantes. Todo tipo de gente. Ex-presos e ex-presas. Sempre recebemos. E tratamos como tratamos a todos, sem distinção. Todavia, o que se espera quando essas pessoas vêm à igreja e permanecem? O que se espera é que, com o passar do tempo, com o ouvir das pregações,
com um confronto, seja do púlpito ou seja de forma particular, é natural que essas pessoas mudem ou que se mudem da igreja. Porque se o evangelho é verdadeiramente pregado, não tem como unir essas coisas. Não tem. Sabe por que eu digo isso? Uma vez eu via um artista, e ele, hoje quase que está na moda, né? Assumir que se é bi, que se é hétero, que se é pansexual. É uma nomenclatura, meu irmão. Hoje tem gênero fluido, aquela pessoa que é homem agora, mas depois de meia hora pode ser mulher, é uma bagunça toda. Então esse artista, ele assumidamente chegou na mídia e disse, sim, olha, eu sou bi, eu sou gay, e eu sou membro daquela igreja. Como assim? Ele é isto e membro da igreja ao mesmo tempo? Quando alguém faz uma proclamação pública dessa, e o pastor toma conhecimento, ele precisa repreender essa pessoa publicamente também, porque ela trouxe essa informação de forma pública. Ai, mas aí se o artista saiu, o dízimo vai cair. Dane-se. Não importa. Deus vai suprir de outro jeito. Mas como assim? Vamos amar, vamos dar toda a atenção possível, vamos caminhar não apenas 1 milha, 2, 3, 4, 5, enquanto as pessoas tiverem o desejo de mudar, é óbvio que a igreja vai estar junto. Jesus não desistiu de nós, nós só estamos aqui porque Jesus Cristo não desistiu de nós. Todavia, é diferente quando a pessoa decididamente diz, eu nasci assim, eu não vou mudar, e assim serei membro da igreja. Não, aqui você não vai. Pode ser de outra. Aqui não. Você pensa, pastor, isso é falta de amor. Não é. Isso é amor pelas outras ovelhas. É você pensar nos outros também. Porque então, se abre uma brecha dessa aqui, meu irmão lá na frente, o pastor perde a mão e acabou. Nunca mais ele vai poder repreender ninguém. Ah, mas é uma igreja grande. O problema é deles. Se Deus os fez grande, eles vão ser mais cobrados. Porque eu sei que você pode dizer assim, pastor, mas sua igreja é pequena, então falar isso é fácil. São as ovelhas que Deus me deu. Então eu preciso ser assim agora. Para que quando em nome de Jesus formos grandes também, vocês como testemunhas que possam me lembrar, porque está tudo gravado aqui. Ué, pastor, o que está acontecendo? Está mudando, é? Isso é amor de verdade. O evangelho causa mudança ou repulsa. Não há evangelho que deixe a pessoa indiferente, que deixe a pessoa confortável com seus pecados. Não, isso não é evangelho. O exemplo disso é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, o publicano, ele era o político corrupto da época. Após começar a andar com Jesus Cristo, ele largou a corrupção. Ele não continuou roubando. Zaqueu metia a mão ali e roubava o povo. Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, o que ele diz? Eu vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E repare na sequência, primeiro ele doa metade dos bens, ou seja, acabou 50% só da herança que ele fica. E desta metade, ele diz, 4 vezes aqui se eu roubei alguém, é só falar. Mudança. Andar com Cristo vai demandar mudança. Maria Madalena parou de se prostituir. Agora que história é essa? Eu vim para a igreja, eu saí com 10 homens por noite, agora eu só saio com 2. Olha a evolução, pastor. Não existe. Esse tipo de coisa não existe. Mateus 10, põe ele, por favor. Mateus 10, 22. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Hoje em dia nós podemos trocar esse versículo com a igreja moderna predominante no Brasil. E sereis aplaudido por todos. Você tem visto o cumprimento disso aqui na igreja atual? Serei odiado por todos? Está aí. Uma boa comparação de uma igreja que você deve seguir, que você deve fazer parte. Se ela é perseguida. Perseguida eu não digo por conta da burrice do pastor, porque muitas perseguições eu sei é por conta de burrice da gente. Mas a igreja é perseguida por conta daquilo que prega neste mundo podre a qual vivemos. Este é um bom indício de uma igreja a qual você deve seguir.
Depois no versículo 24, Jesus vai dizer, olha, se a mim me perseguiram, se a mim me odiaram, e vocês têm que ser iguais a mim, vocês querem aplauso? É por isso que o pastor que entra no ministério esperando ser aplaudido, ele está pegando o caminho errado. Olha o 01 da turma. Olha o mestre como é. Ele morreu por conta daquilo que ele pregava. E nós vamos esperar algo diferente? Não, não é isso que devemos esperar. Nós não vemos o cumprimento de Mateus 22 na maior parte das igrejas, infelizmente. Eu falo isso com um pesar no coração. Só há duas alternativas para isso. Primeiro, o mundo tem se santificado e se purificado como a igreja de Deus. Essa é uma alternativa. O mundo está santo. E há uma segunda. A igreja tem se corrompido, tem se tornado tão mundana, a ponto de não haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É tudo a mesma coisa. E é óbvio, né? Que é a segunda alternativa. Segundo, você bem curtinho, hoje estou acabando. Já põe ele, por favor, meu irmão. Primeiro, a igreja é a luz do mundo e nós devemos também ser a luz. Segundo, Jesus Cristo vai falar de forma mais particular. Não viva em trevas. Olha o versículo 34, acompanha comigo, por favor. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida então para que a luz que há em ti não seja trevas. Olha para cá. Para que a primeira parte se cumpra, para que a igreja no coletivo seja luz, é necessário que isso daqui também aconteça. Que individualmente, cada um de nós que estamos aqui, sejamos luz. Porque o coletivo das luzes, o conjunto de luzes vai fazer com que a igreja de Deus brilhe. Isso vai depender de cada um de nós. De cada um de nós. Porque nós somos igreja de Cristo, individualmente falando. Mas unidos, fazemos parte de um corpo. E este corpo deve brilhar. Não para parecer de forma nenhuma. Não é. Não é sabor de mel, né? Você vai estar lá no palco e o povo na plateia. Não, não é esse tipo de brilho, óbvio que não, né? Mas se o mundo vive em trevas e nós somos cristãos de verdade, óbvio que seremos notados. Por onde quer que andemos, seremos notados. Não estou dizendo que você precisa sair no meio da praça com a Bíblia recitando o Salmo 23. Não é isso. Seja um cristão de verdade no trabalho, onde todo mundo é desonesto. Seja um cristão genuíno lá na escola, lá na faculdade, onde todo mundo faz o que é errado, você faz diferente. No versículo 34, quando fala sobre candeia, candeia é uma espécie de vela, né? Era tipo numa vasilhinha ali de barro, tinha o cordãozinho molhado no óleo, então se acendia a ponta, como se fosse a vela, basicamente, né? Só que era a vela mais líquida ali, era só pavio. Ele diz, olha, a luz que ilumina a minha e a sua vida são os nossos olhos. Os olhos, é isso que ele vai dizer. E a analogia aqui é simples de entender também. O olho, ele é a nossa lâmpada. Aquilo que nós vemos é aquilo que entra para dentro de nós e nos ilumina. Do mesmo jeito, não é assim que funciona com o carro? Você acende o farol do carro para que o carro ilumine por onde você deve seguir. Você segue a luz. E na vida, os olhos são o nosso guia. Através dele, dos olhos, nós vemos aquilo que as nossas mãos podem apalpar ou não. É através dos olhos que nós vemos por onde os nossos pés podem caminhar ou não. Sim. Nós vemos e então tomamos a decisão, não andarei por esse caminho. Todavia, quando os olhos não são bons, o que a Escritura diz é que o que ocorrerá é uma vida de tropeços. Tropeços e mais tropeços. Se teu olho, meu irmão, estiver em trevas, sua mão vai estar em trevas. Seus pés, seu coração e todo o seu corpo. Para caminhar corretamente, é necessário ver corretamente.
E Jesus aqui ele está dizendo especificamente para aqueles fariseus também, por quê? Porque o coração daqueles homens, eles estavam tão em trevas, que eles não conseguiam enxergar que eles estavam errados, que eles estavam indo contra o Messias esperado durante anos. Por quê? Por conta de um coração totalmente em trevas, e a consequência de se enxergar errado é caminhar para o buraco. Se você enxerga errado, se os seus olhos não são bons, você vai caminhar para o buraco. No versículo 35, ele ainda vai dizer assim: cuida então para que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuide para que a luz não seja trevas. Pastor, como a luz pode ser trevas? A luz não é luz? Olha, eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou citar apenas 3. Quando que a luz pode ser trevas? Por conta da ignorância. A ignorância faz exatamente isso. A ignorância nos faz ser cegos, não enxergar. Aí eu volto de novo ao mito da caverna de Platão. Se você vive na ignorância, você vai sempre andar aos tropeços. Sempre vai andar. Segundo, pode ser a luz aquela incredulidade obstinada, igual esses homens aqui estavam diante de Jesus Cristo, ele fazendo milagre, e mesmo assim eles vendo, não queriam ver. Não queriam. O milagre patente ali diante dos seus olhos. E mesmo assim eles diziam, é o demônio. Mas talvez a luz que mais pode nos prejudicar, sabe qual é? É a luz própria. É achar que nós somos demais. Achar que nós somos os iluminados. Que o que seria desse mundo se não fosse a gente? O que seria desta casa se não fosse eu o pilar? O que seria desta igreja se não fosse este humilde pastor? E então, quando você se acha iluminado demais, o que se espera é queda atrás de queda. Por quê? Porque toda luz própria, toda arrogância tende a ser trevas. É tão certo que na Idade das Trevas, conhecida ali a Idade das Trevas, século IV até aproximadamente século XV, essa Idade das Trevas ela foi seguida pelo Iluminismo. E basicamente o que era o Iluminismo? Pessoas que disseram assim: não precisamos mais de Deus. Colocaram a religião de lado, as trevas. Por quê? Porque eles por si mesmos se achavam iluminados. Iluminados. Coloquemos de lado a religião e o que vai iluminar a nossa vida é a razão. O nosso próprio pensamento. E uma das consequências de se encher de luz própria e abandonar a Deus foi que vieram 2 guerras mundiais e desgraça que não acabou mais. Você sabe, né? O comunismo. O comunismo ele é o estágio final do socialismo. O socialismo é apenas um estágio. Ele sai do capitalismo, é por isso que o socialismo ele tem alguns resquícios capitalistas, óbvio que tem. Mas o objetivo do socialismo é chegar no comunismo. Essa é a evolução natural. E o comunismo por si só é ateu. Eles não creem em Deus. Não creem. Para eles Deus não existe. E a consequência de políticas comunistas em todo o mundo, e eu posso falar especificamente no Brasil, são de milhões de mortos. E quando eu digo milhões de mortos, eu não me refiro apenas a um paredão sendo fuzilados, não. A maioria mortos de fome. Você acha que o comunismo dá certo? Olhe para a Venezuela. Nosso vizinho aqui. Você sabe, aqui no Brasil está feia a coisa para a gente. Eles saem da Venezuela, querem vir para cá. Ou eles são loucos, dementes, ou o comunismo realmente é algo terrível. Não há outra explicação. Milhões de mortos e uma ideologia maligna de homens que se enchem de luz própria. Você consegue ver como, por si só, a definição de um cristão socialista não casa? O socialismo quer acabar com a religião. E hoje em dia vemos pessoas que dizem, olha, eu sou cristão e socialista, eu sou cristão e feminista, sou cristão e comunista. Sendo que o comunismo ele quer acabar com isso daqui. Olha, semana passada,
semana agora. Aquele comunista lá, o Ciro Gomes, deu uma entrevista ao canal 2D de Teologia e entrou num assunto muito peculiar a muitas famílias nossas aqui, que é educação domiciliar, muitos fazem, assim como eu. E ele deixou bem claro, para mim isso é balela, para mim criança tem que ir para a escola, e quem quiser ensinar o filho em casa vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Foi exatamente isso que ele disse. Depois ele tentou dar uma consertada, porque ele viu que pegou mal. Não, eu falei que o Bolsonaro... Não, você está falando de educação domiciliar, que os pais que educam os filhos em casa devem ir para a cadeia. É isso que todos querem. Eles não querem que nós tenhamos liberdade de ensinar os nossos filhos, porque se assim o fizermos, ensinarmos as nossas crenças, quais? Há um só Deus. Deus existe. Que a nossa moralidade deve ser moldada pela Escritura. Como que um cristão vai obedecer o mandamento de um socialista de passar a mão no dinheiro da empresa, sendo que tem um mandamento explícito para ele, decálogo, dizendo, não furtarás? É por isso que eles não querem. É por isso que eles não querem. Agora, até eu e você, cristãos, nós também podemos ser cheios de luz própria. Claro que podemos. Se tem alguém, meu irmão, que pode ser arrogante, é a gente. Pode. Quarta-feira eu vou pregar em Filipenses, né? Para mim, talvez um dos versículos mais difíceis, na minha opinião. Considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão. Ou dificuldade. Por quê? Porque nós somos cheios de luz própria, de arrogância, de achar que somos sempre o melhor. Mais luz própria e menos Deus é igual a mais desgraça. Espiritualmente, como funciona isso, para encerrar? Se a nossa disposição interior, ela é errada, as nossas atitudes também serão erradas. E como você faz para não andar em trevas? É o que Jesus vai explicar. Primeiro, você tem que lembrar que tudo aquilo que você vê, é por isso que ele começa dizendo o olho, né? Mas não apenas aquilo que você vê. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você lê, isso vai de alguma forma influenciar a sua vida. Em qualquer área, vai influenciar a sua vida. Essas coisas têm o poder de nos guiar. Portanto, caso eu e você absorvermos coisas ruins, às vezes mesmo sem parar e meditar, seremos guiados por aquilo. Seremos, sabe por quê? Imagine que você está lá. Você tem o hábito de ouvir o sertanejo sofrência lá, sabe? Né? Assim, lá, sofrendo lá. Que é só traição, desgraça. Eu esqueci a música. Né? Infiel, quero ver você para casa do chapéu, uma coisa assim, né? Por raio que o parta, sei, toda essa família, uma coisinha assim. É uma ira absurda, né? Uma ira absurda. Aí então você está lá, constantemente ouvindo. É isso mesmo, traiu, dá o troco, faz isso. Você não percebe, mas aquilo acaba entrando na sua mente. E as suas atitudes começam a ser iguais àquilo ali. Claro que começam. Você vai achar que a traição é normal e se é assim aconteceu, eu vou dar o troco 2 vezes mais. O que você acha das adolescentes que consumem o centro da sabedoria brasileira chamado Anitta? Sabe, né? Aquela mulher é um gênio, com J, de jegue. Então, o que você acha das adolescentes que consomem constantemente aquele alimento? As meninas aí de 15, 17, 18 anos, que vivem a se alimentar daquilo. Elas serão moças recatadas, submissas ao marido, donas do lar, ou tem uma grande probabilidade de serem mães solteiras, 3 filhos, 1 de cada pai, e que viverão a falar mal do homem, que homem não presta, sendo que na verdade os homens que não prestam foram o que ela arrumou. Óbvio que é a segunda parte, com certeza.
Eu e você devemos fazer uma autoanálise e pensar: quanto de luz tem tido na minha vida e quanto de trevas? E então vermos onde estamos errando e corrigir. O Evangelho tem que produzir uma mudança genuína, profunda e interior no coração de cada um de nós. E essa mudança interna, essa cirurgia que não tem como vermos a olho nu, mas essa cirurgia feita pelo Espírito Santo nos moldando, nós vemos ela através dos atos em que nós temos depois. Sim, aquilo que nós fazemos mostra o quão arrependido e santos nós somos. Não, eu não estou dizendo vir aqui à frente, começar a cantar, pregar, nossa, que voz bonita, né? Que inteligência. Não, é o seu dia a dia. O seu dia a dia mostra o quão cheio de luz você está. O jeito que você fala com a sua esposa, o jeito que você fala com o seu marido, o tanto de tempo que você dá para os seus filhos, o seu linguajar, as roupas que você veste, colocar Deus em primeiro lugar, não faltar aos cultos, todas essas coisas mostram o quanto de luz ou trevas há dentro de você. O difícil é que muitos se iludem, achando que existe luz nele simplesmente pelo fato dele ter vindo de uma família cristã, pelo fato dele frequentar lugares de culto. Então, ora, se eu venho aqui aos domingos, põe uma ofertinha aqui de vez em quando, não tem como estar em trevas. Óbvio que tem. Judas andou 3 anos com Jesus Cristo. E mesmo assim estava totalmente em trevas. Para encerrar, olha o versículo 36 que diz: se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu esplendor. Há uma única forma da sua vida ser cheia de luz. Põe, por favor, Miguel. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A única maneira de você andar na luz e não nas trevas é que você não tenha isso aqui apenas como um livro empoeirado no Salmo 91, lá na sua estante, né? Mas que isso daqui seja verdade na sua vida. E que você, mesmo que seja às duras penas, se esforce para obedecer. De forma prática, você precisa constantemente se encher de Deus e se esvaziar de tudo aquilo que pode te levar para o pecado. Simples. Corte, literalmente, tudo aquilo que pode te levar para o pecado. Não é isso que Jesus nos ensinou? Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque. E arranque, claro, não de forma literal. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, é o demônio do TikTok que fica aparecendo aquelas filhas do demônio. Tem um botãozinho escrito assim, ó, desinstalar. Aperte-o. São as redes sociais que você tem dificuldade em manipular? Cancele-as. Olha, eu já conversei com um tanto de marmanjo, pai de família, que eu tenho que dizer assim: você não tem maturidade para ter uma rede social, rapaz. Não tem. Se tiver, apenas para trabalho, e deve ser visto na sala do lado da esposa e dos filhos, para não ter problema. Porque você sabe, a internet é o demônio em pessoa. É algo bom? Óbvio que é algo bom, né? A irmã estava me dizendo aqui que ela brinca de esconde-esconde com os netos que estão lá em outro estado, através da internet, por videochamada, essas coisas. Isso é uma bênção. Mas o tanto que pode desgraçar famílias também não está escrito. E você sabe, olhe por exemplo de Davi. Lembra como Davi começou? Como Davi caiu em adultério? Ele não simplesmente chegou em Betseba, é nós, vamos lá, já era. Diz a escritura que Davi, o povo na guerra, Davi sossegadão, não foi batalhar, está tranquilo no palácio, e de repente tem uma, né, desavisada, vamos ser bem benigno com Betseba, né? Ela não sabia que tinha o rei do lado, ela não sabia que a porta do banheiro estava aberta, e dava para alguém ver. Tem que ser muito inocente para acreditar na Betseba também, né? Mas vamos lá, vamos dar uma colher de chá para ela. Ela não viu, descuidada, loira, cadeira, mas estava lá, descuidada da vida. Então diz a Bíblia que Davi primeiro vê, né? Tem o desejo,
chama a mulher, tem relação com ela, a engravida e a desgraça está feita. O que eu vou fazer agora? Ela tem marido. Aí piora as coisas. Chama o marido. Embriaga o marido. Diz a Escritura que Davi deu vinho para Urias. Embriaga o rapaz. Vai ter uns dias de folga com a sua esposa, Urias. Você imagina, você está na guerra. O rei te chama, descansa, uma semana de descanso. Quem que não vai? Urias não foi. Diz a Escritura que Urias ficou sentado na porta da sua casa. E não foi dormir com a sua esposa. Oh, isso era homem de Deus. Isso era um cara fiel. O rei o embriaga. E mesmo assim ele não vai. Então o rei escreve um bilhetim para que Joabe pudesse colocar Urias na frente de batalha. Porque quem está na frente de batalha vai morrer mais rápido. O rei escreve um bilhetinho, dá aquela dobradinha básica, né? Entrega para Joabe. Diz a Escritura que este homem era tão honesto, que não teve nem a curiosidade, né? Porque sabe, a curiosidade é terrível, né? Estava lá Urias com o bilhetinho escritinho assim, ó. Davi mandou levar. Não sei quanto tempo ele levou na caminhada, gente. Quem que não faria isso aqui sem querer, querendo, né? Se ele fizesse isso, ele ia ver, eu vou morrer. Ele está pedindo para ele me colocar na frente de batalha. Não fez. Não fez. Entregou para Joabe, Joabe colocou ele na frente da batalha e ele morreu. Acabou. Aí então diz a Escritura que por conta dessa olhadinha, que veio um adultério, que veio mentira, que veio o homicídio, e daquele dia em diante, a desgraça, a espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. Tudo começou, que jeito? Uma olhadinha. Uma olhadinha. Os olhos de Davi não foram luz. A consequência? As trevas e a desgraça invadiu a vida dele. O adultério também hoje não começa no motel. Lá é o final. Lá é o final. Começa na rede social, naquela curtida sem querer, na foto da piriguete lá. Eu sempre digo, se você está vendo algo que a sua esposa não pode estar do lado, você não pode ver esse algo. Simples. Como assim? Você está vendo? A mulher apareceu ali, você dá uma viradinha. Opa, calma aí. Algo de errado não está certo. Davi começou assim. E se veio desgraça na família de Davi, meus irmãos. Que era o homem segundo o coração de Deus. Imagina eu e você que estamos longe disso. Longe, muito longe. O que se espera de nós é que, individualmente, nós tenhamos uma vida imersa na luz. Imersa. Que as nossas decisões, os nossos comportamentos, o nosso dia a dia seja com base nessa palavra que a Escritura diz que é luz para os nossos pés. É apenas isso que pode nos livrar de tropeços. Apenas isso. Não é filosofia com sua inteligência. Não é. É a Escritura. Individualmente você precisa ser cheio de Deus, para que, coletivamente, nós, como igreja, possamos ser luz aqui nessa cidade. Possamos ser diferente onde estivermos. Que através das nossas vidas, Cristo venha a brilhar. Porque se você não serve para iluminar o mundo que está nas trevas, se você não serve, né, ou outra ilustração da Escritura, outra comparação é com o sal, né? Para que servia o sal naquela época? Não havia geladeira. O sal servia para não apodrecer as coisas. E Jesus disse que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. A única coisa que não está deixando este mundo apodrecer por completo são os verdadeiros cristãos, que têm sido sal e têm conservado, para que a carne não se apodreça, se deteriore a cada dia mais. Então, que Deus possa dar graça a mim e a você de olharmos para dentro de nós, e se em trevas estivermos, que Deus gere arrependimento em nosso coração, que a luz dele entre e possamos agir diferente, para que assim nós possamos iluminar nossa família, nosso trabalho, na faculdade, na escola,
e onde estivermos, principalmente nessa cidade. Que o Senhor faça de cada um de nós, faça desta igreja uma luz que mostre-o e que glorifique o nome dele. Amém, meus irmãos.